Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos aqui para dar continuidade à série de mensagem Parábolas de Jesus. Para esse dia foi escolhido a parábola do Filho Pródigo. Jesus estava reunido com os seus discípulos e uma grande multidão de publicanos e pecadores. E alguns religiosos de longe disseram: como pode este se assentar com os pecadores e com os publicanos? Jesus então discorreu cerca de 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo é uma das parábolas que eu considero lindas em sua palavra. Uma parábola que trata de um pai e 2 filhos, em que o filho mais velho resolve pedir a sua herança, pedir a sua parte, porque ele estava insatisfeito e não gostaria de ficar em casa. Saiu, gastou tudo o que tinha para gastar. E diz a Bíblia que ele gastou de forma imoral, de forma dissoluta. Ele gastou com imoralidades, gastou satisfazendo a sua carne com prostituições, até que ele caiu em si no momento em que ele estava comendo a comida dos porcos. Um homem que tinha tudo e de repente não tem mais nada. E ele cai em si e diz: quantos trabalhadores do meu pai comem, têm, melhor e muito mais do que eu, e eu estou aqui, comendo as próprias comidas dos porcos. Então ele resolve retornar para casa. E ao retornar para casa, o pai se encontra esperando de uma forma muito ansiosa o retorno do seu filho para sua casa. E quando ele retorna ali, faz uma grande festa, o pai faz uma grande festa, dá a ele uma túnica, um anel, dá a ele sandálias e festeja a volta desse filho, porque ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Interessante que nessa parábola o pai, ele tipifica Deus nosso Pai, no qual ele está sempre nos esperando, ele está sempre pronto a fazer uma festa quando nós decidimos ir até ele com um coração arrependido. Alguns princípios eu considero importantes nessa parábola. O primeiro princípio é o princípio do livre-arbítrio. Tudo que nós fazemos não é imposto por ninguém. Não é imposto por Deus, não é imposto pelas pessoas, não é imposto pelo inimigo, não é imposto por ninguém. É simplesmente uma decisão nossa. Este filho, ele teve o livre-arbítrio de sair de casa e gastar o seu dinheiro de forma dissoluta, de forma imoral. Assim é a mesma coisa ao nosso Deus. Ele nos dá o livre-arbítrio para escolhermos aquilo que queremos. Só que quando nós decidimos fazer as nossas escolhas pautadas pelo crivo da palavra de Deus, é certo de que vamos colher frutos que vai nos beneficiar. Porque todas as nossas escolhas no presente, ela de uma forma ou outra, ela contribui ou ela influencia o nosso futuro. Então o que eu escolho hoje vai influenciar o nosso futuro. Por mais que às vezes nós fazemos escolhas e às vezes nós não decidimos ou não discernimos o que ela está influenciando no presente, mas quando chega no futuro, a gente muitas vezes coloca a mão na consciência e diz: por que eu fiz essa escolha? E assim foi esse filho pródigo, de uma forma impulsiva, ele escolheu gastar a sua herança. Mas quando ele chegou em um determinado momento, ele percebeu que ele fez algo errado e que ele deveria voltar. Que Deus possa influenciar sim o nosso livre-arbítrio. Mas isso eu e você devemos decidir e devemos nos abrir para isso. Colocando diante de Deus as nossas escolhas. Senhor, aqui está uma escolha, aqui está o que eu desejo, é isso que o Senhor tem para a minha vida. Quando Deus fez o universo e criou Adão e Eva, deu a eles o poder de livre-arbítrio, de livre escolha. Deus disse: vocês poderão comer de todas as árvores, menos dessa, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus colocou-lhes a prova, colocou-lhes o livre-arbítrio em xeque, e eles escolheram um caminho errado. Que eu e você possamos escolher sempre o caminho certo. Segundo princípio é o princípio do arrependimento. Esse filho, me parece que ele estava totalmente insatisfeito. Ele era feliz porque ele tinha tudo, mas ele estava insatisfeito. E ele resolveu então dar início a novos prazeres, a uma nova vida.
a buscar coisas que satisfaziam a sua própria carne, não satisfaziam a sua alma e o seu espírito. E ao ele ir, ele percebeu que estava indo por um caminho errado. Muitas vezes nós fazemos escolhas erradas porque queremos satisfazer a nossa carne. Satisfazer aquilo que é agradável aos olhos e não o que é agradável à alma e ao espírito. E este homem, este filho, ele estava totalmente insatisfeito em sua casa. E já percebeu que muitas vezes nós achamos que a grama do vizinho ela é mais verde do que a nossa. Muitas vezes nós olhamos e parece que não estamos satisfeitos com aquilo que nós temos. Mas nós olhamos para o lado e percebemos, nossa, como eles são felizes, como eles têm tudo, eu também quero ter. E essa falta de contentamento, essa falta de satisfação, nos faz ir para caminhos ou trilhar caminhos que não são agradáveis. Mas quando nós entendemos que no tempo certo, na hora certa, Deus suprirá todas as nossas necessidades, e veja bem, são necessidades, não é aquilo que é supérfluo, porque o supérfluo nós conquistamos com o nosso suor, mas as nossas necessidades elas serão supridas pelo Senhor. Nós percebemos que quando damos vazão à nossa insatisfação, nós acabamos tomando decisões erradas. E esse menino, esse filho, ele tomou uma decisão errada. Só que no meio do caminho, o outro princípio que ele teve foi o princípio do arrependimento. Ele se arrependeu. Verdadeiramente ele caiu em si. Aí foi um arrependimento consciente. Ele se arrependeu dizendo, olha, eu fiz errado. Meu pai tem tudo, eu agi de forma errada, eu vou voltar para casa e vou dizer, não sou digno de ser chamado teu filho. Que eu e você possamos nos arrepender todos os dias. Porque, com certeza, todos nós cometemos escolhas erradas e trilhamos caminhos errados. Nós não somos melhores do que ninguém. E muitas vezes nós precisamos nos arrepender. E o arrependimento nos aproxima de Deus e não nos afasta. Muitas pessoas querem, talvez, como esses religiosos, dizer, não, eles são pecadores, eles são publicanos. Muitas pessoas nos julgam por aquilo que temos, somos, vestimos. Mas o nosso Deus, Ele conhece o teu coração. Ele se importa com você. Não importa o que você fez, não importa o que você é, não importa as atitudes que você tomou e que você sabe que são erradas. Não há perdão que Deus não possa perdoar. Para o próprio ladrão da cruz, Jesus virou para ele e disse, hoje mesmo você estará comigo no paraíso, porque ele se arrependeu. Que eu e você possamos nos arrepender e que hoje seja um dia, uma noite, que hoje seja o dia em que você se aproxima do Senhor com arrependimento. Genuíno, um arrependimento puro, um arrependimento de todo o teu coração. Terceira atitude que esse homem teve, esse filho, e é o princípio que eu aprendo, é o princípio do perdão. Porque ao chegar em casa, o pai o perdoou. O pai o recebeu de braços abertos. Há perdão para você. O perdão, ele é libertador. O perdão, ele faz com que a gente fique melhor. O perdão nos libera. O perdão nos deixa leve. Sabe? O perdão nos faz ficar leve e ter a certeza de que não há nenhum fardo sobre nós, que não há nenhum jugo sobre nós. E há perdão para nós. A cruz do Calvário nos prova o verdadeiro perdão de Jesus. É na cruz que prova o quanto nós somos perdoados por Deus. Por mais que sejamos pessoas que fazemos as piores coisas, se há perdão, se há arrependimento, o Senhor Jesus nos perdoa. E nós precisamos tomar posse desse perdão, para que a minha identidade como filho de Deus ela possa ser restaurada, para que eu venha tomar posse da paternidade de Deus sobre a minha vida. Porque este menino, quando voltou para casa, ele diz, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Ele precisava restaurar a sua paternidade. Ele precisava restaurar a sua identidade como filho. E ao chegar em casa e reconhecer isso, o pai o recebeu de braços abertos. Então isso significa que o pai ele vai continuar sendo pai, Deus vai continuar sendo Deus. O que eu e você precisamos é nos aproximar de Deus como filho e tomar posse do perdão de Deus para as nossas vidas. Não deixe com que vozes venham ficar lançando o seu passado, na sua mente, o que você fez ou deixou de fazer. Olha para frente com um olhar de esperança. Olha para frente com um olhar de expectativa.
Deus tem planos com você, o Senhor Deus sonha com você, então olhe para frente com um olhar de expectativa daquilo que o Senhor Deus tem para a sua vida. E com certeza será um futuro glorioso, próspero e abençoado para a glória do Senhor. E em quarto lugar, quarto princípio, eu vejo o princípio da restauração. Este homem, ele teve a restauração por completo. Porque quando ele chegou em casa e o pai o recebeu de braços abertos, mas ele programou uma festa. E não só uma festa, mas o deu túnicas, roupas novas, anel e sandálias. Essas três peças de roupas, vamos dizer assim, esses três objetos, eles representam muito. A túnica representa vestes novas. Antigamente as roupas, elas definiam muito quem eram as pessoas. Lembra do cego de Jericó, quando lançou-se a capa, foi ter com Jesus. A capa representava a sua miséria, a capa representava a sua condição de mendigo. Quando ele deixa, ele vai até Cristo. Assim os escravos também tinham roupas peculiares, mas os filhos, os reis, os príncipes, também tinham roupas peculiares. E ao colocar uma túnica, Deus estava restaurando a sua identidade como filho. Ali o pai estava restaurando a sua identidade como filho. Tome posse hoje de uma nova túnica que Deus está lançando sobre você. Colocando sobre você túnica de filho. Túnica de alguém arrependido e alguém que foi perdoado. E talvez você está ouvindo esse vídeo e está distante dos caminhos do Senhor. É tempo de você voltar. Deus está de braços abertos, te aguardando para te vestir de nova túnica e te colocar uma roupagem de identidade como filho. Segundo, colocou um anel. O anel representava a autoridade. O pai restituiu a autoridade desse filho como herdeiro daquilo que ele tinha, como herdeiro das suas posses, como herdeiro de tudo aquilo que ele tinha. Restaurou a sua identidade como um filho pródigo. Porque a partir do momento em que ele pediu a herança, ele poderia perder isso, perder a autoridade, mas o pai fez questão de restituir, o pai fez questão de restaurar a autoridade dele como filho. E terceiro, colocou-lhes sandálias. Os escravos andavam descalços. Quem era senhor andava de sandálias. E Deus, esse pai, deu a ele liberdade de ir e vir, liberdade de ir até o pai e retornar, liberdade. E Deus nos chamou para verdadeiramente sermos livres. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se querem te colocar fardo, se querem te julgar, se querem te condenar, rejeita isso e tome posse da liberdade que você tem em Cristo Jesus. Nós somos livres. O Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Não há amarra, não há cadeia, não há jugo, não há enfermidade que nos prenda. Nós somos livres. Então tome posse da liberdade que Deus tem para a sua vida. Porque se você fazendo isso, você estará colocando em prática aquilo que o próprio Jesus ensinou nessa parábola. Quando as pessoas olhavam para os publicanos e para os pecadores e os condenavam, Jesus os aceitava, porque eles estavam lá para ouvir a voz de Deus. Eles estavam lá para ouvir a voz do Mestre e então serem restaurados pelo Senhor. Então nessa hora, receba a restauração de Deus. Se você for fazer uma escolha, escolha fazer no crivo da palavra de Deus. Se arrependa se algo der errado. Se arrependa se você trilhar por caminhos que não era para você ter trilhado. Se arrependa hoje. Receba, tome posse do perdão de Deus para a sua vida. Perdão esse que renova, perdão esse que restaura, perdão esse que restaura a nossa intimidade, nosso relacionamento com Deus e ainda mais. Faz com que a nossa identidade como filho seja reconhecida e seja aceita e seja restaurada. E tome posse da restauração por completo. Deus está ministrando a você nesta hora túnicas novas, um anel e sandálias. Seja restaurado na sua autoridade, na sua paternidade como filho
e também na sua liberdade em Cristo Jesus. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Senhor, ministra sobre nós a tua palavra. Queremos te louvar nessa hora, Deus, por estarmos aqui juntos e por sabermos, Deus, que as nossas escolhas, elas devem ser pautadas na palavra do Senhor. Fazendo assim, o nosso futuro terá uma colheita abençoada, benéfica e saudável, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que possamos trilhar, Deus, a tua vontade, que possamos trilhar as escolhas que venham do Senhor. E na dúvida, é melhor que não façamos e esperamos no Senhor. Deus, nos ajude, Senhor, a nos arrepender verdadeiramente quando algo der errado, ou quando, Senhor, algo nos fazer mal, ou quando trilharmos por caminhos que, fruto das nossas escolhas, não eram para ter trilhados. Nos faça ter o verdadeiro arrependimento, porque o arrependimento faz com que sejamos recebidos pelo Senhor todos os dias. E assim, quando o Senhor Deus também nos perdoar, o Senhor joga no mar, lança no mar do esquecimento o nosso pecado e diz proibido pescar, porque o Senhor Deus não se lembra, Deus, daquilo que nós erramos quando verdadeiramente nós pedimos perdão. Então, Senhor, nos ajude a tomar posse do perdão do Senhor. Que a nossa identidade como filho seja restaurada, seja, Deus, renovada pelo Senhor e que tenhamos o Senhor como nosso Pai. O Pai que nos ama, o Pai que nos aceita e não um Pai como um Deus iracundo que nos acusa, Deus que nos condena. Ao contrário, um Deus que nos ama, um Deus que não aceita o nosso pecado, mas um Deus que verdadeiramente aceita cada um de nós quando nós chegamos até o Senhor com um pedido de perdão sincero. Então que tomemos posse do teu perdão, Senhor, nos ajude. E nos ajude, Deus, a ter a restauração do Senhor por completo em nossas vidas. Dar-nos túnicas novas, dar-nos anel, dar-nos, Senhor amado, sandálias, para que possamos ser restaurados por completo na nossa dignidade, na nossa moral e também, Senhor amado, tendo a autoridade como filho que o Senhor Deus nos instituiu. Muito obrigado, Senhor, e aqui abençoa todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, essa parábola, Deus, de uma forma esse vídeo, que possam alcançar vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Se inscreva em nosso canal, Wesleyana Xaxim, e também no meu canal, William Novaes. Compartilhe, dê um like, compartilhe esse vídeo com o seu amigo. Talvez ele precise ouvir essa palavra. Talvez ele precise se apropriar do perdão do Senhor. Deus te abençoe. Um beijo do pastor. Tchau.